Equipe que joga desleixada, acomodada. Queria usar uma palavra, mas não posso. Cuidado, hein? Os advogados estão de prontidão, mas é bom evitar. Mas a realidade é essa. O Galo tratou a partida com desleixo. O Galo tratou minimamente com desrespeito o jogo de hoje. Eu tento entender, até certo ponto, que é intrínseco, é do ser humano. A história do futebol coleciona momentos como esse, que é quando tem um time deflagradamente muito favorito, aquele famoso salto alto que acomoda o jogador dentro de campo. Não é uma predisposição, não é planejado, não é algo, vamos jogar de sacanagem, vamos jogar devagar, vamos correr menos, vamos chegar com menos força. Não, isso não é planejado, isso não é combinado, porque seria antiético. Não se é combinado, é natural nosso. É natural nosso. Até a gente que, quando vai jogar nossa pelada, a gente corre mais quando a gente tá jogando contra uma pessoa que é melhor. E quando a gente percebe que do outro lado tá fácil, meu time tá passando o carro em todo mundo, tá dando volta na pelada nos outros, eu seguro até pra dar brincadeira. É natural, não é de sacanagem, não é de propósito, é natural, a gente faz isso. Agora, na medida em que são profissionais, esse movimento que é natural tem que ser forçado para não ser. Opa, o jogo tá muito fácil? Vamos atropelar. Vamos passar por cima, que aí a gente descansa. Seria até mais... o Galo descansaria até mais. Se pega em 30 minutos, e tinha total condição de em 30 minutos matar o jogo, fazer 3-0, iam poder ser 60 minutos de caminhada dentro de campo. Seria até mais inteligente, descansariam até mais. Então eu sinto que o time não tratou com devido respeito o jogo, pela facilidade que se desenhou de início, pelo nível baixo que o adversário tem. Então, o sentimento que eu tenho é esse, que é um jogo que não soma por exemplo, a partida contra o Bragantino é uma partida que nos traz preocupações práticas, reais para a temporada do Galo. Eu não acho que o jogo de hoje seja, Matheus, uma linearidade. Pô, o Galo tá em queda. Jogou mal pra cacete com o Bragantino, jogou mal pra cacete hoje, tá em queda. Não. O jogo de hoje é pra ter críticas, sim, mas eu não acho que há uma linearidade, um padrão pra gente partir pra dentro e, opa, há uma questão acontecendo. Não vejo dessa forma. É um jogo que pra mim é todo representado por um time acomodado, desleixado, desrespeitoso com o confronto, com o duelo. E que, como eu falei, os deuses do futebol não levam desaforo pra casa. Um lance que não era nada, o Vitor Hugo, e aí também parte pela incapacidade técnica do Vitor. Não dá pra tratar só como deuses do futebol, né? Lógico, o pênalti é feito porque o Galo tem a pior dupla de zaga do futebol brasileiro na primeira divisão. E aí os caras, eles deixam o Galo na mão a qualquer momento, como deixou hoje. Um jogo administrado, um jogo tranquilo, um jogo em que o adversário não deu trabalho nenhum. O Atlético, por conta própria, não criou nada. Porque não tem essa capacidade. O Galo foi lá e deu um pênalti, e pouco tempo depois, num erro de domínio, uma bola que pichotou na canela de um dos zagueiros ali na área, me fugiu qual foi, a bola pichotou na canela do cara, voltou no Everson ali em cima da hora, o Everson não tem culpa nenhuma, explode no atacante do Atlético e quase entra no gol. Quase que em 10 minutos, a pior zaga da Série A do futebol brasileiro quase entregou 2 gols para a equipe do Atlético. Tem que contratar, é uma emergência, é calamitoso contratar zagueiro pro Galo, e só isso eu aponto para falar sobre problemas reais pro ano no jogo de hoje. O resto, tudo, eu trato como desleixo, eu trato como um time que se acomodou no jogo. Era uma partida para em 30 minutos estar morta. Galo poderia ter imprimido um pouquinho mais de intensidade e resolvido esse jogo mais cedo. Vamos relembrar aqui como é que foi o gol do Galo. O gol marcado pelo Renan Lodge aos 4 minutos do primeiro tempo, num lançamento, um passe espetacular do goleiro Everson, que tem uma habilidade impressionante com os pés, né? É incomum, é atípica a habilidade do Everson, é bem diferente mesmo, especialmente se a gente pegar os outros goleiros do futebol brasileiro. Vamos lá, narração do Capitão Silvasser pro gol de Renan Lodge. Capitão Silvasser, o amigão da galera. Lá vem Galo, boa bola, atenção, dominou, René. Gol! Do Galo! Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Que lançamento espetacular, galera! Pegou toda a defensiva do Atlético ali distraída, sem tarefa.
ligada, a bola sobrou, então invadiu a grande área de perna canhota. René dominou e meteu no fundo do barbante na saída do goleirão. Depois de um belo lançamento, galera, Renan Lodge invadiu de perna canhota, meteu no canto esquerdo do goleirão Glauco. Lodge, exatamente aos 5 minutos desta primeira etapa, ele faz a diferença e pela primeira vez sacode a massa atleticana aqui na Casa do Galo, em toda Minas, em todo o Brasil, ligada, conectada na equipe show. Renan Lodge, na saída do goleiro de perna canhota, Renan Lodge, é a alegria que contagia a massa atleticana. Renan Lodge, eu sou seu fã. Agora tá lá, galera. Galo 1, Atlético 0. Vai Lodge, vai Fernando Martins e Miguel. É a segunda assistência dele na temporada. A primeira contra o Palmeiras não valeu, tava impedido. Mas essa tava em condição, Renan Lodge e o Everson. Que passe do goleiro do Galo. Renan Lodge só teve o trabalho cara a cara com o Glauco. Só rolar no canto esquerdo e sair pro abraço. Vai, Renan Lodge, vai pras redes, Renan Lodge, vai pra massa, Renan Lodge. Galo 1-0. Tá aí a narração do capitão Silvassi, reportagem de Martins e Miguel para esse gol de Renan Lodge, o gol do Atlético nesse empate por 1-1 com o Atlético. O Atlético, segundo colocado do Grupo A do Campeonato Mineiro, 11 pontos, a URT acaba de diminuir, fez um golzinho em cima do Tombense, mas Tombense segue vencendo por 2-1. O gol foi marcado pelo Frederico Andrade. Temos 40 minutos, 41 já, desse segundo tempo lá em Tombos. Com esse resultado, o Atlético vai alcançando a URT em pontuação, mas ficando em segundo lugar, porque a URT tem 3 vitórias contra 2 do Atlético. Terceiro lugar é do Uberlândia, 9 pontos. O quarto colocado, lanterninha do grupo, o Democrata de Governador Valadares, com 7. No grupo B, o líder é o América, 12 pontos. O Tombense está em segundo lugar com 11. Em terceiro, o Pouso Alegre com 10. Em quarto, o Betim com 6. No grupo C, liderança do Norte com 11 pontos. Segundo colocado, o Cruzeiro com 9. Em terceiro, o Itabirito, 7 pontos. E em quarto lugar, o Atlético com 6 pontos. O Atlético, nesse momento, é o segundo melhor? Não é mais o segundo melhor. Por enquanto, o Tombense está sendo o segundo melhor, porque tem os mesmos 11 pontos do Atlético, só que uma vitória a mais. 3 vitórias contra 2 do Atlético. Olha a situação que o Atlético se coloca, hein? No Campeonato Mineiro. Vai precisar de vencer na última rodada. O Atlético, na próxima rodada, pega o Itabirito no Castor Cifuentes, em Nova Lima. É lá que o Itabirito tem mandado seus jogos. E torcer pro Cruzeiro, hein? Cruzeiro vai pegar o RT nessa última rodada e o Atlético vai ter que torcer pro Cruzeiro vencer o RT para ficar tranquilo, conseguir uma classificação um pouco mais tranquila. Pois não, Guilherme? Mas, por exemplo, se o Cruzeiro vence o RT, a URT fica com quantos pontos como segundo? 11, não é isso? 11 pontos. E o Galo tem? 11 pontos. Tem que ver aí como é que o Galo tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar. O Galo, se não ganhar o seu jogo, provavelmente vai rodar. Porque se ganha na última rodada o Atlético e a URT também ganha, dá o RT, porque tem uma vitória a mais. Então, se for empate, por exemplo, Cruzeiro e o RT. Aí dá Atlético. O Atlético passa como o primeiro colocado se vencer. A pontuação de momento, o RT e Atlético é a mesma. Se o Atlético vence na última rodada e a URT empata com o Cruzeiro, dá Atlético. Eu não estou considerando a vitória do Atlético. Se o Atlético não vencer, por exemplo. Se o empate. Atlético e RT empatam, como é que fica? Dá o RT. E o Atlético ainda corre o risco, e a URT, quer dizer, o Atlético só, de terminar em terceiro lugar, né? Porque o Uberlândia tem 9 pontos. Se o Uberlândia vence e o Atlético empata, o Uberlândia ainda passa o Galo. O Itabirito briga por alguma coisa ainda? O Itabirito, nesse momento, luta... tem um risco de rebaixamento, sim. Tem 7 pontos. O lanterna do grupo do Itabirito, grupo C, é o Atlético com 6 pontos. O Betim, que é o lanterna do grupo B, tem 6 e o Democrata, lanterna do A, tem 7. Então tem um risco de rebaixamento ainda do Itabirito. Então, o Galo tem que ganhar, cara. E vou falar, Matheus,
É uma loucura a gente estar com essa preocupação aqui. Nossa, tô preocupado se o Galo vai ganhar do Itabirito, pô. Na boa, gente. É até sacanagem com o torcedor que tá ouvindo a gente. Mas a gente precisa fazer isso, né? Até para não agir como o Atlético agiu hoje nessa partida. Mas a gente pode. É verdade. A gente pode. Tá desculpado. Não, o jogador não pode desrespeitar o adversário. Eu posso, Matheus. Eu posso. Pode. Não desrespeitar, né? Porque desrespeitar a gente não tem que desrespeitar ninguém. Mas tratar as coisas como elas são. Sim. Se o Atlético enfrenta o Itabirito, eu preciso vir aqui e falar que será um escândalo se o Atlético perder. Eu preciso vir aqui e falar que o natural é 5-0. Que o natural é o Atlético atropelar. Eu posso falar isso. O torcedor pode cantar a vantagem. Agora, até o jogador pode ter essa ciência, mas ele tem que trabalhar pra vencer. Hoje foi um escândalo, Presuntinho? Foi, não pode, Matheus. Ô, Presuntinho, quanto que eu falei pra você que ficaria o jogo de hoje, dada as proporções completamente desequilibradas entre as 5-0. duas? Amanda Pois falou é. 5-0. Eu tive um treinador, ô Matheus, na minha vida, na época que eu era atleta de handball, outro esporte, é claro, mas a gente era muito, muito bom. Um dos times em especial que eu joguei na minha carreira era muito forte. E esse treinador, Antônio Luiz, botafoguense, com ele fui tricampeão estadual. Ó. E certa vez a gente foi enfrentar um time que era bem mamatinho, assim, o jogo. E a gente começou a dar uma segurada e tal. A gente tava ganhando e ele pediu tempo. Ele falou, ó, vocês estão desrespeitando os caras. Vocês estão malucos? Pô, não, ainda que isso, professor. A gente tá justamente respeitando. Ele falou, não. A frase, eu não esqueço a frase. A melhor forma de respeitar um adversário fraco é atropelando ele com a maior força possível. Não há melhor maneira de demonstrar respeito a alguém frágil que se dedicando o máximo possível pra vencê-lo. E naturalmente a nossa dedicação o máximo possível pra vencê-lo, a gente atropelou os caras. E isso serve pro Galo. A maneira mais respeitosa de se tratar o Atlético seria dando o seu máximo. E o máximo do Atlético geraria um atropelo diante do Atlético. Então, o Atlético a jogar se arrastando, na sacanagem, dando menos do que pode, é um desrespeito ao Atlético também. O time poderia ter feito muito mais. O jogo, pra mim, hoje foi uma vergonha, de coração. Uma vergonha. Mais do que, às vezes, perder um jogo difícil, de goleada, não vencer um jogo por vontade própria, pra mim é uma vergonha. Ah, como assim vontade própria? O Atlético quis não ganhar? Não. Mas quando você pega e faz da maneira como foi, é quase aquela coisa do culposo e doloso, né? É uma coisa... Foi culposo. Foi culposo. O Galo assumiu o risco ao fazer o que fez dentro de campo. Amanda, a gente levando em consideração